Você já parou para pensar na agilidade dos últimos tempos? É difícil acompanhar o avanço da tecnologia, o fluxo da informação e as tendências do mercado. Parece que sempre estamos desatualizados e correndo atrás do prejuízo. Muitas vezes não sabemos como funcionam os meios de comunicação. Ficamos sem critérios para questionar o que vemos nas mídias, o que pode afetar nossa compreensão sobre o ato de comunicar. Por essa razão, a divisão sul-americana da Igreja Adventista, em parceria com o NASP, Campus Engenheiro Coelho, idealizou o Programa Adventista de Capacitação em Comunicação, o PAC.com, com o objetivo de explicar a comunicação, a imprensa, a propaganda e o marketing, com os melhores profissionais e especialistas em comunicação e aquela informalidade que deixa tudo mais fácil. Essa é a fórmula das videoaulas do PAC. Você vai consumir e produzir informação com excelência. Afinal, já passou da hora de ser um mero espectador. Solidão não é para todos. De uns tempos para cá, é até item de luxo, difícil de se ter e complicada de manter. Mas já houve tempo em que isso foi diferente. As pessoas viviam isoladas, viviam sua vida com suas memórias, crenças e ambições. Tudo quase que exclusivamente no mesmo lugar, sem nem sequer saber de outras pessoas que, como elas, não sabiam umas das outras. Com a mente ocupada, vagando entre as mais longínquas paisagens do pensamento, até nem dava para se sentir só. Isso bastava. Mas felizmente, nem todos pensavam assim. Um simultâneo desejo de encurtar distâncias foi surgindo em diversos cientistas ao redor do globo. Descontentes com a falta de precisão dos meios de comunicação da época, que eram lentos e não muito abrangentes geograficamente, eles criaram um conjunto de tecnologias que um dia daria fim ao silêncio da solidão. A partir dali, os limites não seriam mais geográficos. Todo mundo poderia falar e ouvir o mundo todo. A solidão, se existisse, seria a mera decisão, um luxo. Hoje já não há barreiras nem de pensamento, nem geográficas, tampouco informativas. A informação se democratizou. E a solidão, bem, a solidão não é para todos. Este é mais um programa adventista de capacitação em comunicação, PAC.com, uma iniciativa da Igreja Adventista na América do Sul para aperfeiçoar a comunicação em todos os níveis da organização. Nosso assunto de hoje, rádio. Imagine um grande elefante caminhando. Agora imagine um elefante azul, com uma peruca vermelha se equilibrando em uma pequena bicicleta. A imaginação é uma fonte inesgotável de criações. Na infância, aproveitamos esse potencial ao máximo. É porque nesse momento ainda não conhecíamos as limitações. Mas é só a gente crescer que tudo muda. Em nossa rotina apressada, resolvemos tudo da forma mais rápida, prática e cômoda. Raramente paramos para pensar. E quando pensamos, ainda assim submetemos nossa lógica ao funcionamento do mundo, um emaranhado de regras, métodos e protocolos. Acabamos por amputar de nosso cérebro algo tão valioso: a imaginação. O rádio é a mídia que mais explora a imaginação. Não dá para ouvir rádio sem exercitar a criatividade. Só assim a gente absorve os fatos e entende o que está sendo dito. E mesmo sem enxergar, conseguimos visualizar a história. O rádio foi o primeiro dos veículos de massa a dar imediatismo à notícia. Nele era possível informar um fato no momento em que ocorria. Em uma época onde a televisão e a internet ainda não existiam, isso foi uma verdadeira revolução no acesso à informação. Agora, qualquer um podia saber o que acontecia no mundo sem ter que esperar o jornal do dia seguinte.
Toda essa facilidade deve ser observada também na linguagem utilizada pelo rádio. A característica imediatista desse veículo deve ser explorada de forma clara e objetiva, com dosagens certeiras de ritmo e interpretação, para que a sua informação não corra o risco de ser transmitida de forma inadequada. Sempre tenha em mente que o ouvinte pode contar com uma única chance de compreender tudo o que está sendo dito. Mas não é à toa que é assim, porque o que acontece? Se a gente pensar num jornal, no jornal você tem a manchete, você tem o texto, você tem a legenda, você tem a foto. Então você tem vários recursos que te fazem compreender aquilo. Ou, não entendi, volta a página, assim como na revista. Internet, você vai ter um monte de link, um monte de infográfico, alternativas para você compreender a notícia. Televisão, a mesma coisa, que é audiovisual, quer dizer, você tem a imagem, você tem a narração, você tem uma série de elementos para te fazer compreender aquilo. E se não der, eu posso, digamos que, voltar. O rádio não dá para voltar, pelo menos por enquanto, estou falando de rádio analógico, né? Não dá para voltar, ou eu entendo ou eu entendo. Então o profissional de rádio ele tem que saber disso. Então é linguagem versus a palavra, como ela é dita, a questão da locução é muito importante também, não é aquela coisa da voz maravilhosa, sedutora e tal, mas é a voz que tem credibilidade, né? Eu tenho que confiar naquilo. Imagina uma voz me falando uma coisa e eu sigo aquilo. A voz me pede para eu sair daquela rua que eu estou porque tem um acidente e ir para outra. Eu acredito naquilo. A gente está começando essa roda de especialistas com uma equipe sensacional de profissionais do rádio. Eu quero perguntar para vocês como é o texto no rádio. Como o jornalista ou o apresentador trabalha essa questão tão importante na comunicação? Ele é diferente dos outros veículos? Quanto menos escrever com mais informação, melhor. Se a gente ser prolixo, fizer um texto muito que dá voltas, vem e vai, ele vai tomar um tempo que para a rádio é valioso, ainda mais uma rádio que tenha a intenção de mais comercial, né? Além disso, estressa o ouvinte que não tem como ele se prender, prender a atenção se ele está dirigindo, porque o rádio está sempre ligado a alguma atividade paralela, né? A objetividade é amiga da concentração, quer dizer, evita a dispersão. Tem que ser um texto mais enxuto, sem muita, podemos dizer assim, não florear muito, como a gente pode fazer numa revista, como pode fazer num jornal, até um texto de televisão, onde você pode estar floreando mais, colocando mais conteúdo, né? Diferente do jornal impresso, que você tem a torre invertida, você tem tempo de documentar, analisar e raciocinar. O rádio não, já passou. A hora que ele ouviu, já foi, não dá para voltar. A gente está falando de um texto objetivo, de uma característica de produção disso tudo. Até que ponto você pode alterar, improvisar, modificar isto que está previsto? Um congestionamento muito grande, um acidente que vai atrapalhar a vida do motorista. Você vai esperar, você está prontinho para escrever tudo certinho, aquele texto impecável, aí muitas vezes pode não dar tempo. Então, é a urgência da situação, ela dá isso que você perguntou, né, Márcia? Ela dá essa possibilidade até de você fazer, às vezes, uma frase mais longa, o que não é muito permitido no rádio, dar uma certa volta, repetir um pouco as palavras e vai e vem. Lógico, sem exagerar também, né? Porque senão passa amadorismo. Eu aconselho, principalmente quem está começando, é sempre deixar alguma coisa anotada, do que você entrar, às vezes, num ao vivo e atropelar as coisas. O dinamismo do rádio não está apenas na sua linguagem, mas em toda a sua programação. O próprio modo de se fazer rádio é bastante dinâmico. Isso pode ser visto no jornalismo. Muitas vezes, uma reportagem de rádio pode ser feita sem nem sair da redação, apenas fazendo algumas ligações. Ou então, o jornalista pode enviar informações e colher sonoras diretamente do local onde está acontecendo o fato. Dessa forma, o jornalismo de rádio tem a obrigação, um dever, de noticiar imediatamente. Por isso, o jornalista de rádio deve estar sempre pronto para dar a notícia o mais rápido possível. Ele deve ter como ferramentas um gravador, uma boa agenda de contatos ou um simples celular.
Um celular resolve, hoje em dia os celulares têm uma captação de áudio muito boa. Às vezes você está ao vivo, então você também não tem muita escolha desse cenário, às vezes esse cenário está barulhento mesmo e você fica numa situação bastante complicada. Agora, se você é um profissional que trabalha numa rádio, que é uma rádio informativa e que você está aí, no mundo aí, acho que não custa nada você ter seu material de trabalho, mas eu acho que isso não pode virar uma paranoia, depois não sai de casa porque meu gravador está sem pilha. Nem só de notícias vive uma rádio. Existem outras formas de se levar informação aos ouvintes. É por isso que existem os programas de rádio. Com a possibilidade de abordar os mais diversos assuntos, os programas de rádio aproveitam o lado mais informal e interativo dessa mídia. Eles podem utilizar entrevistas, debates, música, interação com ouvintes, comentários e também notícias. Por não precisar de imagens ou de trazer todos os convidados para o estúdio, os programas de rádio são mais simples e baratos de se fazer do que os programas de televisão. Mas para isso é preciso um locutor, uma linha telefônica e muita produção. Oi, eu sou a Denise, sou produtora do Radar aqui na Nova Brasil FM e hoje vocês vão acompanhar a rotina do meu trabalho. O Radar vai ao ar de 5 da tarde até as 7 da noite. Eu chego aqui, meu horário é 1h, eu entro a 1h. Aí eu chego aqui, a primeira coisa, eu dou uma passada pela internet, né, por todos os sites, para saber o que está acontecendo no Brasil, no mundo, em termos de economia, cultura, lazer, curiosidades. Aí eu trago para a nota, para a pauta. Então eu dou uma pesquisada no assunto, coloco na nota e aí eu redijo de forma da linguagem do nosso público, do público da Nova. Eu refaço a nota, mantendo todas as informações, obviamente, tal. Refaço na pauta, já como o locutor vai ler, então eu já separo os pontos, tal, direitinho como ele vai ler, para não ter problema para ele lá. Muitas vezes a gente até tem um nome que é muito difícil, a gente pega e escreve da maneira como a gente pronuncia, então fica até errado aqui na nota, mas aí para ele pronunciar de maneira correta. Aí eu passo para o meu diretor, ele dá uma revisada nos textos, tal, que às vezes uma coisinha ou outra sempre dá uma deslizada, né? Então ele pega, eu passo para ele dá uma revisada, aí a gente imprime, fica tudo aqui bonitinho. Então eu separei as pautas, né, uma para cada locutor, e agora eles vão fazer a marcação das frases que eles vão falar, cada um vai falar uma, e aí daqui 10 minutinhos está no ar. Você define primeiro o foco do seu programa. Aquilo que você definir vai ser o seu programa. O que você quer transmitir para o seu ouvinte? Você quer apresentar uma mensagem de saúde, de família, algo de conteúdo religioso? Você tem que procurar o máximo de material sobre aquela área que você decidiu. Se é saúde, corra atrás. Procure boas revistas, bons livros, profissionais da área também. Se você tiver um profissional, um médico, por exemplo, falando sobre um tema de saúde, vai ser muito melhor do que você pegar um texto e ler no ar, porque vai ter a autoridade do médico respaldando aquela informação. Meu primeiro programa foi feito na cidade de Araras, no ano de 1985. Era um programa, a princípio, feito com a juventude da igreja, dirigido para mães, para pais e também para a juventude. Era um programa gostoso, composto de músicas que eram cantadas, na sua maioria, por pessoas da igreja, ao vivo, no estúdio da emissora, e também de uma mensagem pregada, uma mensagem da Palavra de Deus. Desde aquele tempo eu sou um apaixonado pelo rádio. A produção de um programa de rádio não é fácil. Se há um estúdio com tempo de sobra para se gravar, tudo bem. Já ao vivo é uma correria só. Às vezes eu acabei de escrever uma nota, tal, no minuto seguinte eu levei lá, está na mão deles, eles vão, no minuto seguinte mudou a informação. Porque, ou de repente alguma tragédia que sempre acontece, que tem não sei quantos mortos, não sei quantos, aí muda isso de uma hora para outra, eu tenho que sair correndo lá, que nem louco, faço o sinal, tal, aí eles param, aí eu já dou outra nota em seguida, aí isso é quando acontece diariamente, assim. O que é mais difícil? Fazer a produção de um programa e ter aquilo gravado ou fazer um programa ao vivo?
O nosso programa de cultura, que eu apresento, no caso, ele é ao vivo. Apresento ele ao vivo. As entrevistas são ao vivo, eu gosto bem mais de fazer entrevistas ao vivo, chegar o convidado, sentar comigo na bancada e a gente conversar. E o ouvinte, ele valoriza mais também a entrevista ao vivo, né? Com relação a gravar, por exemplo, uma reportagem, também tem o lado bom. Eu prefiro fazer ao vivo também como repórter. Agora, enquanto está acontecendo ao vivo, como é que o produtor se vira, Anderson? Mesmo no ao vivo, você tem uma produção atrás. Você tem o outro lado que tem que dar todas os subsídios para o repórter, porque você está falando com o repórter, doutor Valéria, é assim, olha, você descobri que o seu entrevistado, ele tem um processo, ele tem um pega que você pode amarrá-lo ali, né? Não vai acreditando em tudo o que você ouve. E também o âncora. O ao vivo é mais fácil, é mais simples, né? Porque foi. Está pronto, chegou no receptor do outro lado e a comunicação foi efetivada. Agora a gravação não, você precisa ir com mais calma, com tranquilidade, enriquecê-la, né, com trilha, com efeitos, né, dar um colorido para a voz, tirar algum ruído, né, algum acompanhamento indevido que está ali na gravação, você pode tirar tranquilamente. Eu amo fazer ao vivo, cara, porque o ao vivo, ele permite que você seja quem você é. Você desenvolve seu talento, se tiver o talento, você consegue imprimir ali a sua personalidade. Aí você calcula assim, pô, daqui a pouquinho eu vou entrar nas 9h10. O que eu vou dizer? Eu já penso, eu vou dizer assim... Rádio Novo Tempo, a voz da esperança, 9h10, bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui na Rádio Gospel mais feliz do Brasil. Você pensa antes, você não chega lá na hora e faz. Nenhum cara que faz ao vivo chega lá e faz, ele se programa antes, né? Tem que ser, a pessoa precisa ter um cérebro organizado para fazer o ao vivo. Ao vivo de supetão ficou horrível. Eu tinha alguns alunos que tinham receio, o que eu faço se eu tiver com vontade de tossir? Tosse! Mas se afasta do microfone, pelo menos, né? Dá uma afastadinha, mas pede desculpa no ar. Desculpa, gente, hoje eu não tô legal. Peguei muita poeira no corredor. Enfim, é preciso mostrar essa naturalidade quando acontecer alguma coisa, né? Tá, me lembro de um dia que a equipe de limpeza estava no estúdio. E sem querer, a moça lá deixou cair a vassoura e fez um barulho. A moça, na hora, desculpa! Mas sabe de quem é essa voz aí, ó? É da fulana de tal, que tá aqui no estúdio, faz parte da nossa equipe. Naturalidade, transparência é fundamental para tornar aquele ambiente o ambiente da pessoa que está ali ouvindo o rádio. Boa parte do sucesso de um programa está concentrada no talento do seu apresentador. Uma boa dicção, respiração, a interpretação do texto, ritmo de leitura, a fala, manter a concentração e a capacidade de improvisar são alguns dos cuidados que o locutor deve ter no rádio. À medida do tempo, assim como o tempo passa, a gente vai pegando mais experiência, a gente tem a menção dessa responsabilidade, que é abrir um microfone, representar uma marca, uma empresa. Primeiro porque o microfone é um instrumento muito, muito importante. E tem um poder muito grande para construir e para destruir também. Então, quando a gente pega esse material que vem, primeiro a gente dá uma revisada, principalmente o radar. Alguma coisa que a gente não entende, uma palavra que seja diferente, e a gente pergunta a pronúncia justamente para não errar. Com o tempo, você acaba tendo intimidade com a própria empresa onde você trabalha, a marca e o programa. Então o programa acaba tendo também, você acaba pegando o jeito do programa e o programa acaba sendo até formatado pelo seu jeito de fazer. É muita responsabilidade, sim, porque você está falando com uma massa muito grande, a gente não tem noção desse público. Gafes a gente comete quase todos os dias e algumas só o comunicador que acaba percebendo mesmo. Quando eu cheguei na Nova tem aquela coisa de tiete, a gente trabalha com MPB, imagina tantos cantores e cantoras maravilhosos que passam por aqui. Dá uma questão assim, sabe? O coração palpita, dá vontade de você ir lá pedir autógrafo, tirar foto e eu tenho que me segurar, né? Às vezes quando eu faço umas gafezinhas.
Eu fiquei uma semana desanunciando o Raul Seixas e falando Gita no ar. Gita. E era Gita, um dos clássicos mais importantes do cara, entendeu? E aí o chefe, nessa hora, ele te liga assim, te colocando um banho de água fria. E aconteceu uma também que era do Banco Central. E aí tinha o nome do presidente lá e tava Banco Centra, tava faltando L. E na empolgação eu fui lá. Fulano de tal, presidente do Banco Centra, tanana. Quando eu terminei a nota, peraí, não existe Banco Centra. Aí quando voltou da música, aí você vai. Aí nem é improviso não, é realmente admitir, eu errei, peraí, gente, vamos aqui, ó. Então na última nota, fazendo uma retificação, o presidente do Banco Central, fulano de tal. Se fosse uma coisa mais de brincar, de conversar com o ouvinte, aí ia ter o improviso. Mas como é um programa jornalístico, tem que passar credibilidade. Então não dá para eu voltar, gente, errei, não era o Banco Centra. Aí perdi a credibilidade. No rádio, contar histórias nem sempre significa expor fatos. Há também lugar para a ficção. Porém, quando se fala em dramaturgia no rádio, são lembrados os anos de ouro dos radioteatros e radionovelas de outros tempos. Algo que ficou para trás. Às vezes nós temos medo de usar certos recursos, mas eu queria dizer que o próprio Deus, ele usa alguns recursos para tocar o nosso coração. Quando eu olho para o Calvário, por exemplo, que é uma coisa mais forte do que o Calvário, é uma mensagem ensanguentada, mas qual é a motivação? Dizer, olha, você é um pecador, mas eu dei a vida para salvar você. Então eu queria dizer que sobre este tema, dramaturgia, nós deveríamos ter a habilidade de usar esse recurso para tocar as pessoas e tocar de uma forma positiva. Tem potencial para tudo, inclusive para ter mais dramaturgia, eu não tenho a menor dúvida disso. O rádio tem potencial para o que quiser fazer com ele. Essa que é o brilhantismo dele, porque ele é muito fácil. O que eu preciso? Ter um bom texto, uma boa locução. Trabalhando com a imaginação e trabalhando com a criatividade, com as dramatizações que foram o grande sucesso do rádio no seu começo, lá, especialmente na década de 40 e 50, você vai ter um resultado muito maior. As mídias estão sempre se reinventando e a chegada da internet alterou a lógica do fazer rádio. Hoje há um pouco da web no rádio, assim como o rádio está na web. Muita gente me pergunta, posso colocar uma rádio na internet ou é melhor eu disponibilizar gravações? Eu sugiro, disponibilize gravações primeiro. Porque hoje há uma disputa por audiência na internet muito grande, há uma variedade muito grande de segmentos dentro do rádio na web. Então, defina o seu programa, coloque lá como um podcast e esse programa vai fazer o primeiro trabalho, vai despertar o interesse e aí vai crescendo. É um sonho de infância. Eu só vim concluir isso depois dos meus 34 anos que eu vim trabalhar com rádio, né? Então, para mim, é um desafio gostoso todo dia. Eu venho com o maior prazer, eu sei que vão vir desafios. Hoje mesmo eu vi que tem um monte de palavra estranha que nós vamos ter que falar e a gente tem que ver a pronúncia, mas é gostoso. Eu acho que é um desafio. Eu sou movida a desafios. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei o que vai acontecer, mas isso é gostoso. Eu gosto de trabalhar com o novo. E quando eu vou embora, por incrível que pareça, eu ligo na nova. O rádio é um veículo versátil, dinâmico e sempre atual. Mais do que isso, ele chega em lugares onde pés não alcançam. E assim, pode ser uma forma de levar nossa mensagem até a última pessoa. Há aldeias em alguns países da África, por exemplo, onde a Rádio Mundial oferece um equipamento como este aqui. É um rádio, né, que poderia ter uma bateria, pilha, ou poderia ter energia elétrica. Mas como vão comprar pilhas, baterias dentro de uma selva africana? Energia elétrica onde? Então o que faz? Esse é um produto onde se utiliza esse pequeno instrumento aqui, você faz uma espécie de exercício, né? Você dá corda, você gera energia e o rádio funciona. Normalmente um chefe tribal recebe um aparelhinho como esse e ele então divide com a sua comunidade, com o seu grupo, esse material. Há outros rádios que têm uma frequência já pré-sintonizada e você não pode mudar. Então ela vem com aquela frequência e aquela frequência é a frequência que a pessoa que recebe vai ouvir. Então é uma forma de chegar em países fechados, como países comunistas ou islâmicos. A mensagem de salvação, ela é uma mensagem que vale para as pessoas de todos os tempos, em todos os lugares e em todas as circunstâncias.
O que nós temos que fazer hoje, no século XXI, na era do pós-modernismo, eu acho que nós temos que vestir a mensagem de salvação com uma roupagem nova, porque as pessoas vão mudando à medida que o tempo vai passando. E se a gente conseguir fazer essa mudança na medida que o tempo passa, nós vamos então falar a linguagem que as pessoas entendem. E eu penso que no rádio a gente tem que fazer isso. Falar uma linguagem de hoje, atualizada, para as pessoas entenderem, sem contudo perder o ideal da mensagem da pregação, que é a salvação, que é a volta de Jesus, que é Cristo no coração. Deus, quando criou este planeta, Ele colocou ao redor dele ondas eletromagnéticas viajando a 300 milhões de metros por segundo. Isso não é fruto do acaso. Ele não fez por fazer. Ele pensou no século XXI, ele pensou no meu trabalho, no seu trabalho, ele pensou no nosso trabalho, de alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Uma ferramenta que pode ser bem usada para transformar vidas para a eternidade. Em uma cultura onde ninguém precisa ter medo de falar o que pensa, não falta espaço para quem tenha algo a dizer. Todos têm espaço. Porém, com tantas vozes a todo tempo, parece que já não importa tanto o que se fala, desde que se fale. Nessa polifonia constante, esse caos de gritos, protestos e divagações, estamos nós, pregando a segunda vinda de Jesus. Pode parecer apenas mais um discurso a princípio, mas nós sabemos que não somos apenas mais uma voz a falar. Temos o Evangelho, a esperança, as boas novas. No entanto, ainda não conseguimos falar tão alto quanto os outros, mas isso é questão de tempo. Com investimento, pesquisa, boa vontade e profissionalismo, muito em breve o mundo há de calar ante a nossa mensagem. Muito em breve não haverá quem não ouça, quem ignore, quem abafe o nosso som. E ergueremos nossa voz proclamando o retorno de Jesus.